Bem, queridos, nós estamos aí nesse tema. Eu senti realmente do Espírito de nós estarmos esse mês compartilhando isso. Por quê, pastora? Porque eu acredito que nesse tempo que nós estamos vivendo, de tanto ataque, né? De desesperança e de tantas coisas desafiadoras, nós precisamos vencer declarando a palavra. A gente tem que vencer cheio de Deus na nossa vida. E eu me lembro de alguns anos atrás ter lido um livro que eu quero indicar para vocês, o Charles Swindoll, que é um grande escritor evangélico, e esse livro americano, ele diz: ria-se de novo. Indico, se você deve ter em PDF, é um livro fantástico. E ele fala, quando eu estava lendo ali, algumas observações tão importantes, né? Ali do livro de Filipenses. Todo o livro é bem grossinho assim. Ele vai passeando no livro de Filipenses e falando de uma abordagem a respeito das atitudes do apóstolo Paulo diante daquilo que ele estava enfrentando. Então hoje, nessa perspectiva que eu creio que Deus tem um esconderijo para o seu povo, amém? Não sei o que você está passando, qual é a luta que você está passando, qual a luta que você está vendo alguém passar. Agora, antes mesmo de vir aqui para o nosso culto, um casal me mandou um áudio, né, de discípulos: pastora, ora, está acontecendo tal coisa e tal. E eu falei: é agora. E ela mandou o áudio chorando. E eu sei que tantas coisas temos vivido, mas há um esconderijo para aqueles que amam Jesus, para aqueles que buscam a Deus. E a gente vai ver, estamos vendo ao longo desse mês, né, o que o Senhor está falando conosco. Então eu queria que você fechasse os seus olhos, que você falasse assim: Espírito Santo, fala comigo, eu quero ouvir sua voz. Espírito Santo, muito obrigada por essa noite, pela alegria que nós temos de estar aqui na sua casa. Ministra nessa hora, Senhor, a tua palavra com poder, com graça, com autoridade. Oramos que as barreiras caiam, que os grilhões caiam por terra em nome de Jesus Cristo, e a sua palavra seja ministrada com autoridade, com ousadia. Senhor, faz os grilhões caírem, faz as amarras caírem sobre os nossos irmãos que estão aqui, sobre os nossos irmãos que estão ouvindo, sobre, Pai, aqueles que vão ouvir, sobre, Senhor, o nosso arraial, Senhor, da Igreja Batista Ministério da Graça, e que venha sobre nós, Senhor, essa unção de estarmos nesse esconderijo que o Senhor reservou para nós. Nós declaramos toda voz contrária do teu Espírito se cale, seja emudecida nessa hora, e que somente a sua voz se faça ouvir, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém, glória a Deus. Queridos, você acredita que a palavra alegria, ela é citada no livro de Filipenses, porque nós estamos baseando aí esse estudo no livro de Filipenses, ela é citada 16 vezes. O apóstolo Paulo escreveu essa carta, mas a gente vê que ele estava numa circunstância muito desafiadora, para a gente falar assim: poxa, um homem desse se alegrando. O apóstolo Paulo estava preso em Roma, e ele estava, as prisões, eu estive ali em Israel, né, visitando algumas prisões da época, e essas prisões, elas eram muito difíceis, muito pior do que a gente vê hoje. Hoje já é difícil, né? Eles, por exemplo, uma das prisões que eu fui ali em Israel, e falam que uma delas, até o apóstolo Paulo ficou mesmo, eram assim, rochas escavadas. Então você imagina o frio ali dentro daquele lugar, porque lá fora do Brasil, Israel tem inverno rigoroso, tem neve. Então você imagina o frio, você imagina às vezes o calor, você imagina a higiene num lugar desse, e assim muito difícil, sem ventilação nenhuma. Imagina ali a propiciação para doenças e tantas coisas. E o apóstolo Paulo, ele estava preso, sabe por quê? Por amor a Jesus. Talvez na circunstância dele, né? Quantos de nós,
a gente poderia dizer assim: Senhor, mas eu estou sofrendo por causa do seu nome. Eu falei que o Senhor é bom, eu falei que você é fiel ao Senhor. Por que o Senhor está permitindo eu passar isso? Quantas vezes, por muito menos, a gente já questionou a Deus o que a gente estava passando, sim ou não? Poxa Deus, mas eu te amo. Poxa Deus, mas eu jejuei. Poxa Deus, mas eu estou orando. Poxa Deus, mas eu vou na igreja. E o apóstolo Paulo, ele estava preso, estava em cadeias, por pregar o evangelho, por falar de Jesus. E queridos, nessa situação, a gente vê ele enfatizando o povo, escrevendo essa carta, e a grande ênfase do livro de Filipenses é a alegria. Tanto que eu achei muito interessante, porque de acordo com alguns estudiosos, né, a gente vê que Paulo expressou a sua gratidão, amor, confiança a Deus. E uma coisa que eu achei muito interessante é que ele escreve essa carta justamente para incentivar a igreja a ser alegre, independente de. E a gente vai passear aqui em alguns textos. Essa carta, ela foi escrita mais ou menos no período de 60 a 62 anos depois de Cristo. Então, ali bem recente, né? A tudo que Jesus havia passado e tudo. Então vamos lá, Filipenses é frequentemente chamada da epístola da prisão, e que é um livro que enfatiza a alegria, mas a gente vê que ele também estava preso, escrevendo Efésios, Colossenses e Filemão. Mas vamos lá, eu quero aqui citar alguns versículos. Nós não vamos ler todos os versículos que citam a palavra gozo, alegria. Eu vou deixar para os outros pregadores, né, pastor Marcos? Vai também ministrar, estarem ministrando isso aí. Mas eu quero citar alguns versículos que me chamaram a atenção e trazem uma lição para nós. Bem, o primeiro versículo que eu quero citar aqui é de nós cultivarmos a alegria quando orarmos pelos nossos irmãos. Então, se a Duda está aí, colocar a primeira coisa é ter alegria ao orar pelo outro, pelo próximo. Vamos ler esse texto, Filipenses 1:4. Eu gosto muito da versão, da nova tradução da linguagem de hoje. Deixa eu ver se é isso mesmo que eu estou. Deixa eu só confirmar aqui que eu estou. Não, perdão. NBV. Eu estou lendo agora na Nova Bíblia. Como é que chama essa edição? NBV, Nova Bíblia Viva. Eu estou, se der para ser na Nova Bíblia Viva, tá bom? Vamos lá, olha o que diz aí Filipenses 1:4. Quando oro por vocês, meu coração se enche de alegria. Olha nessa tradução. E todas as vezes que eu oro em favor de vocês, eu oro com alegria. Orar pelos irmãos com alegria, abençoar os nossos irmãos, declarar a bênção de Deus, sabe, dizer: Senhor, eu quero te agradecer pela vida do Josué, e eu quero te agradecer pelo que o Senhor tem feito na vida dele. Às vezes a gente, quando vai orar por alguém, né, a gente fica vendo só o que falta na vida da pessoa. Mas eu achei interessante, porque o apóstolo Paulo, ele via o que Deus estava fazendo na igreja de Filipenses, e ele, ele ressaltou isso: olha, eu quero me alegrar com isso que Deus está fazendo na vida de vocês. Ele vai citando na carta. E então, a gente orar com alegria pelos nossos irmãos. Segunda coisa que eu quero citar: ache motivos positivos por trás da luta. Essa parte, essa chavezinha falou muito comigo. Eu queria que você dissesse: é importante eu achar motivos positivos por trás da luta. Vamos ver aí o texto de Filipenses 1:18. Mas isso não tem importância. O que importa é que Cristo está sendo anunciado, seja por maus ou por bons motivos. Por isso estou alegre e vou continuar assim. Eu achei isso
incrível. O que acontece? Paulo estava preso. Paulo tinha aberto essas igrejas, né? E a gente vê no contexto ali bíblico que algumas pessoas estavam contando para ele: sabe aquele fulano de tal, que Paulo, que não concorda com você, ele está pregando o evangelho sobre Jesus. Sabe, Paulo, aquele fulano de tal, que não concorda muito, que não fala as coisas muito direito, ele está falando sobre Jesus. E aí Paulo fala assim: eu sei que talvez eles queriam que eu ficasse com raiva, né? Porque eles estão pregando e eles estão soltos e eu estou preso. Às vezes eles querem tirar onda, né? E o contexto dá para entender um pouquinho que talvez aqueles pregadores que não pregavam o evangelho exatamente fiel à palavra de Deus, eles estavam de certa maneira, talvez falando mal de Paulo, falando: se ele serve a Deus, por que ele está preso? Mas me chama tanta atenção, porque Paulo não liga se estão falando mal dele, não liga se estão assim, vamos dizer, numa situação melhor do que ele olha a circunstância e ele diz assim: eu não vou ligar para isso não. Sabe, ele procurou ver uma situação boa naquilo ali. Ele falou: deixa eu falar para vocês, Cristo não está sendo pregado? Então isso é que importa. Eu acho que o povo, esses homens que estavam ali querendo competir com Paulo, pregando um negócio desajeitado, se eles ouviram essa declaração de Paulo, eles devem ter ficado com raiva. Como assim esse homem está se alegrando? Sabe, queridos, eu creio que Deus quer que eu e você, a gente consiga ver a bondade de Deus, mesmo nas situações difíceis da nossa vida. Quando eu comecei a pastorear aqui a igreja, eu e o pastor Ricardo, nós não tínhamos a visão de ter pastores perto de nós, né? Nós, enfim, fomos mandados como missionários, vamos dizer, para outra cidade, para Caldas Novas. E quando voltamos aqui para Brasília, e Deus nos dirigiu a abrir o Ministério da Graça, há 22 anos atrás, não existia essa visão de cobertura espiritual, sabe? De ter pessoas que nos abençoassem. Algumas pessoas fizeram propostas para nos ajudarem na igreja, mas assim, a gente via que eram coisas que não convém nem falar, propostas interesseiras. E aí, o nosso pastor nos abençoou na época, que vamos dizer assim, era uma cobertura indireta, que ele havia sido nosso pastor, falou: vai lá, Ricardo e Maírla, abra a igreja nesse lugar e tudo. Mas a gente não tinha uma visão assim de cobertura espiritual, sabe, como a gente tem hoje, MDA, de conversar, aquela coisa toda. E muitas coisas que eu e o pastor Ricardo, nós passamos aqui no início da igreja, do ministério. Gente, como eu me arrependo de ter derramado um tanto de lágrima, de ter chorado, de ter visto a situação numa perspectiva tão negativa. E eu olho para trás e falo: caramba, se eu voltasse atrás, eu teria visto completamente diferente, porque teve tantas circunstâncias, situações que portas abriram, situações que portas fecharam, situações que pessoas ficaram, situações que pessoas foram. E que eu seja sincera para você, como pastora, eu digo para você, se eu voltasse atrás, e a posição que eu tenho hoje, eu digo assim: Senhor, muito obrigada, porque tudo coopera para o meu bem. Hoje eu vejo assim, hoje eu me alegro, porque 22 anos se passaram e eu vi que circunstâncias que aconteceram, que no momento parecia uma bagunça, mas o tempo passou e ficou melhor do que estava. Oh glória! Às vezes, queridos, para melhorar tem que piorar. Às vezes você está aí clamando a Deus, pedindo a Deus uma bênção, uma vitória. Deus, faz esse milagre, faz tal coisa, e Deus vai começar a mexer os pauzinhos. Pastor Léo e a pastora Ju acabaram de passar por uma mudança. Deus abriu a porta, estão morando numa casa boa. Agora, pastor Léo, a mudança está praticamente pronta, né? Quase pronta toda a mudança ali, né? Eles estão numa casa melhor do que eles estavam. Mas antes de você desfrutar hoje dessa virtude de estar nessa casa melhor,
durante a mudança, teve bagunça? Muita. Ficou tudo como? De perna para o ar. Um dia eu fui lá mesmo e já estava mais ou menos organizada. Quanta caixa, quanta coisa. Sabe, queridos, muitas vezes para arrumar, a gente tem que ter uma bagunça ali, e Deus faz uma bagunça santa. Deus tira um, Deus põe outro, Deus coloca uma coisa no coração de fulano de tal. Aí você pensa assim: meu Deus, o fulano está indo embora. Deus está dando livramento, aleluia. Eu não estou falando de todos, não estou falando que todo mundo que saiu foi livramento, que eu não sou desse tipo de líder, sabe? Mas tiveram coisas que sim. Eu não estou falando nem de liderança, eu estou falando às vezes de pessoas na nossa vida. Deus move, Deus vai fazendo as coisas, sabe? E a gente vê que o apóstolo Paulo, ele já tinha aprendido isso, ó. Ele disse: estão pregando e eu estou preso, esse povo que discorda de mim. Ele procurou, eu imagino ele teve uma maturidade espiritual tão linda, que ele disse: até inconscientemente talvez, deixa eu ver uma coisa boa nessa situação. Uma coisa boa nessa situação é que Cristo está sendo pregado, e se Cristo está sendo pregado, eu me alegro. Aleluia. O que você está passando hoje? Que você pode olhar e falar assim: poxa, pastora, que lição eu posso tirar dessa situação? Para pensar. O que de bom pode estar acontecendo no meio desse caos? Às vezes Deus está fazendo você crescer. Muitas dessas coisas também eu amadureci, eu cresci. Eu acredito que aquilo que não nos destrói, nos fortalece. Fiquei muito mais forte, mais bem resolvida. Aleluia! Porque, querido, você ama Jesus, tudo está cooperando para o seu bem. Fala para quem está do seu lado: está tudo cooperando para o seu bem, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Terceira coisa, ele diz, nós vamos ler aqui: se alegre independente de. Se alegre, fala comigo: me alegrar independente de. Vamos ver Filipenses 3:1. Olha o que ele diz, Filipenses 3:1. Para terminar, meus irmãos, sejam alegres por estarem unidos com o Senhor. Não me aborreço de escrever repetindo o que já escrevi. Por isso, pois isso contribuirá para a segurança de vocês. Na tradução que eu falei para vocês, NBV, fala: haja o que houver, meus irmãos, alegre-se no Senhor. Eu não me canso de dizer, se alegre. Você vê que Paulo, ele fica batendo nessa tecla. Um homem que estava preso, gente, um homem que estava passando necessidade, um homem que estava acorrentado, um homem que estava vendo as situações, as igrejas que ele tinha instituído passarem tribulações, lutas, irmãos às vezes traindo, e o negócio acontecendo, mas ele foi enfático, e ele disse: olha, seja o que acontecer, eu vou repetir, se alegrem no Senhor. Eu também gosto de dizer, nós mulheres, nós temos um desafio. Como nós mulheres somos mais emocionais, e alguns homens têm essa característica, mas a maioria das mulheres que tem uma facilidade de amufumbar. O que é amufumbar? Amarrar o bode, fechar a cara, né? Então é aquela mulher, né, que diz, acorda, e aí o marido fala: oi meu amor, oi o quê? O que aconteceu? Nada. E aí, quantas de nós crescemos em lares e ambientes assim, né? Minha mãe não era cristã, e minha mãe, quando, estou profetizando, não era, mas minha mãe, ela aprendeu de certo também com a sua mãe, que aprendeu com a mãe dela, enfim, está chateada com alguma coisa? Fecha a cara, fecha o ambiente, fecha o clima. E eu e minha irmã, a gente acabou levando isso para dentro do início do nosso casamento. E Deus um dia chamou a minha atenção, eu prego isso muito nos congressos de mulheres.
Sabe, porque às vezes eu dizia assim: Deus, o Senhor está dizendo para eu me alegrar, mas Deus, eu não quero ficar alegre, eu quero ficar com a cara fechada, para o Ricardo ver que eu estou com a cara fechada, entendeu? Para ver se ele muda com a minha cara fechada. Mas eu comecei a perceber que a minha cara fechada só fazia a situação piorar. Porque a Bíblia diz em Neemias capítulo 4, que a alegria do Senhor, a nossa força é. E Deus começou a falar isso comigo, porque eu falo: Senhor, eu não quero ficar alegre, eu quero que Ele veja que eu estou chateada. Mas eu falava: Senhor, eu não tenho motivo para estar feliz. Mas a gente vê Neemias dizendo: a alegria do Senhor é a sua força. E quantos crentes às vezes, queridos, estão fracos espiritualmente, estão levando essa tristeza para dentro de casa, sabe? Porque estão cultivando a tristeza mesmo. E a nossa alegria tem que ser Deus. É como diz meu marido, né? Eu gosto daquele exemplo: pastor, mas pastor, como é que eu vou jejuar pedindo uma vitória para Deus? Eu estou precisando de bênção, de vitória. Sim, peça vitória para Deus, jejue. Mas pastor, eu já não tenho o que comer mesmo, para que eu vou jejuar? Jejua para a comida chegar. Arranja um jeito de se alegrar, arranja um jeito de glorificar. Mas pastor, eu caí e machuquei um joelho. Agradece a Deus que você não machucou os dois. Mas pastor, teve um acidente de carro. Quando nós estávamos indo um dia no aeroporto, e um pastor nos pegou para conversar, fazer um gabinete, drive gabinete. E aquele pastor, oh meu pai, justo no dia daquele santo homem de Deus, tinha acabado de ganhar um carro novo. Pastor Ricardo, pastor, mas eu quero conversar com vocês. A gente estava com muita viagem, e o Ricardo falou assim: beleza, me leva no aeroporto, nós vamos conversando. A gente indo para o aeroporto, uma abençoadinha estava num Fusca. Eu já tive um Fusca, mas o Fusca estava, era Fusca? Era o que mesmo? Um Fiat Uno, era Fiat Uno. Eu sei que era um carro bem velhinho, eu já falei do Fusca, mas eu já tive Fusca. Um carro bem velhinho. Eu sei que ela freou ali, o carro dela começou a rodar e bateu no nosso carro, mas o carro dela capotou. Ele encostou no nosso carro e foi aquele susto, e o carro dela capotou. E esse pastor saiu ali, tirou a mulher, ela estava com uma criança, tirou a criança. E eu pensei: meu Deus, justo no dia que esse santo fazia um ano e meio que a gente não conversava, no dia que ele vai levar a gente, veio essa mulher, né, que estava nesse carro sem seguro, e ela estava dirigindo mal ali, e acontece isso. Mas sabe, a gente se alegrou. Indo para o aeroporto, até filmei rapidinho ali, falei: queridos, hoje nós tivemos um grande livramento aqui. Podia ter acontecido coisa pior, amém? Então o apóstolo Paulo está dizendo: eu vou falar para você, se alegre independente de. Porque, queridos, eu fico imaginando quando a gente chegar no céu. Será que no céu vai ter um telão assim, parecendo de LED, sabe, que a gente vê nos filmes? E Deus fala assim: deixa eu só mostrar um pouquinho para você os livramentos que você teve. Eu acho que a gente vai ficar assim de cara, porque de tantas coisas que eram para acontecer e não aconteceram. Então nós precisamos em tudo dar graças, porque você tem um pai que te ama e que está cuidando de você, amém? E me alegrar no Senhor. Vamos ver outro texto, repetindo isso aí: ter uma constante alegria. Vamos ser enfático. Me alegrar, independente de, ter uma constante alegria. Filipenses 4:4. Filipenses 4:4 diz: alegrem-se de novo, sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Se alegre. Pastora, por que eu vou me alegrar? Porque você tem um Deus que cuida de você. Por que eu vou me alegrar? Porque a sua vitória está chegando. Por que você vai se alegrar? Porque Deus está preparando uma surpresa de amor para você. Aleluia! Nós podemos nos alegrar, porque nós temos um Deus que cuida de nós. E eu digo para vocês de coração, queridos, esses homens e mulheres de Deus que nós admiramos, que a gente vê hoje, são pessoas que estão firmadas na palavra e que se alegram, sabe? E eu tenho tentado colocar isso em prática.
realmente de me alegrar, porque hoje eu já vi, na hora eu posso não entender, mas depois a gente vai entender e dizer: Senhor, muito obrigada. Talvez você está passando uma situação na sua vida hoje que você não está entendendo, mas acredite, diga: Senhor, obrigado, eu não estou entendendo nada, mas eu te alegro, porque eu sei que amanhã o Senhor está preparando tudo para o melhor, para mim, para minha casa e para minha família. Amém? Vamos ver, número 5, ele fala aqui, ore por tudo. Isso é um dos motivos para a gente também ter uma vida alegre e feliz. Ore por tudo. Vamos ver Filipenses 4:6. Depois a gente vai ver o verso 7, depois o verso 8. Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com o quê? Ações de graça, gratidão, apresentem seus pedidos a Deus. Sabe uma das maneiras, pastora, como é que eu vou ter essa alegria? Queridos, eu não vou dizer, deixa eu só abrir um parênteses aqui, pastora, então tudo que acontecer comigo, eu já vou ficar imediatamente alegre? Não, eu não estou falando isso. Talvez acontece uma coisa, por exemplo, eu fiquei sabendo de uma notícia hoje, que quis trazer aquele abatimento no meu coração, sabe? Mas aí, você trabalha isso, você ora, você entrega a Deus. Eu falei: Senhor, sabe essa situação? Eu não posso cuidar dessa situação. Essa situação parece um novelo de lã. Só quem pode desfazer essa situação é o Senhor. Então eu quero entregar essa situação nas suas mãos, Pai, e eu coloco diante de Ti. E é isso que a gente experimenta. A gente vai ver daqui a pouquinho. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela vem sobre nós. Então é a gente aprender. Veio alguma coisa, uma notícia ruim, uma coisa que não foi legal, entrega para Deus. Você não está sozinho. Você tem um Deus que cuida de você, que está trabalhando para o seu bem. Ore, entregue para o Senhor. E ele diz: com ações de graças. Vamos ver, ore por tudo. E olha o que diz o verso 7. Coloca aí, Duda. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Ore a respeito de tudo. Por isso que a Bíblia diz: orai sem cessar. Eu quero profetizar: a Igreja Batista Ministério da Graça será a cada dia mais uma igreja de oração. Deus está levantando um exército de intercessores. Deus está levantando uma igreja que ora, uma igreja que clama, porque uma igreja que ora é uma igreja que vence. Eu fiquei com uma impressão muito bacana quando nós fomos ali, queridos, na Coreia, ali na montanha de oração. Eu sempre ouvia falar da montanha de oração, ali na igreja do pastor Onshu, né, que hoje é David Onshu. Nós estivemos ali e eu fui impactada com o mover de oração naquele lugar. A gente lê os livros, né, do pastor David Onshu, que ele falava, porque está no pleno avivamento, estou falando certo? E tantos outros. Quais são os livros dele mesmo? Coração, a chave do avivamento. E ele falando do mover de oração na igreja dele. Mas, queridos, nós comprovamos ali. É muito impressionante. Na hora que o pastor fala assim, nós fomos num culto de domingo, 5 horas da tarde, que era o culto que os jovens iam no domingo. Quando fomos no culto de domingo, queridos, que falava assim: vamos orar. Você vê aquela multidão de coreano, dos jovenzinhos, eles orando, e eles começam a orar numa voz alta, e você vê que eles começam a falar em línguas, todo mundo naquele xaracatá. Eu falei: meu Deus, lá no púlpito tem um sininho, porque o povo começa a orar e não para de orar, aí o pastor tem que ter o sininho para falar: para de orar, gente. Que coisa sobrenatural. E você vai ver ali, o presidente da Coreia foi da igreja do pastor David Onshu. É uma igreja que eu acho que essa aqui só é a sala dos envelopes, dos dízimos, das ofertas. Não sei se hoje lá é assim, uma igreja mega, enorme. E quando eu cheguei na montanha de oração, irmãos, e eu comecei a ver, a montanha de oração é uma montanha mesmo. Você pega um ônibus, vai mais ou menos 1 hora. E eu fui 2 dias na montanha de oração, 1h30, mais ou menos, a gente sobe essa montanha, chega lá, você vai numa
vamos dizer assim, numa recepção, pega a chave de uma das capelas e a gente entra em grutas bem simples, mas eu entrei em uma gruta e é muito fantástico a gente ouvindo o povo da gruta do lado, outro grato, falando em línguas e orando e declarando. Gente, eu falei: Senhor, isso é possível, eu quero isso no Brasil, eu quero isso no Ministério da Graça. Me senti lá assim, modesta parte, no meu planeta dos doidos de Jeová, que a gente vai declarando e orando. É um povo que vence, está lá, ó, o negócio acontecendo, evangelizando a Coreia do Norte, entrando em lugares fantásticos, porque é um povo que ora. Quem ora vence, quem ora tem alegria, quem ora tem paz. Uma coisa importante, e é o último texto bíblico que eu quero ler hoje, é Filipenses 4:8. Olha o que diz, para que nós possamos ser essas pessoas alegres. Ele diz assim, porque a gente está lendo o texto em um contexto. Paulo está falando: sejam alegres, alegrai-vos. Ele fala: orem em todo tempo. E olha um segredo para nós sermos pessoas alegres. Olha aqui: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Uma das maneiras de nós cultivarmos a alegria de Deus, queridos, dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, sabe, eu podia chegar aqui e falar para vocês tantos benefícios da alegria. Entra na internet e coloca benefícios de um sorriso. Eu podia falar N. O sorriso deixa até o feio bonito, porque a Bíblia diz: no coração alegre aformoseia o rosto. O André casou. O André não vive rindo? Estou brincando, André, você é charmoso. A Paty acha você charmoso, não é, Vaz? Mas a característica, o André é sempre alegre. Olha, a alegria aformoseia o rosto. Já viu uma pessoa alegre, ela fica mais bonita. A alegria, ela traz tantos benefícios para o coração, para o batimento cardíaco e tantas coisas. Para dentro de casa, um ambiente alegre, os filhos crescerem num ambiente feliz, vai embora a depressão, vai embora o espírito de suicídio, vai embora desânimo, porque tem alegria, aleluia. A alegria de Deus é a nossa força. E quem vai levar essa alegria para na sua casa, irmão? Não é o anjo que vai aparecer, não, é você que vai levar a alegria do Senhor. Vou me alegrar em Deus. Agora, pastora, como é que eu vou me alegrar? Pense em coisas abençoadas, porque não tem como a gente se alegrar ficar pensando coisa ruim. Hoje uma pessoa me falou: Maírla, me ajuda, vai conversar com fulano de tal, porque ele recebeu um tanto de notícia ruim essa semana, e saiu aqui de casa dizendo: eu estou indo para um lugar para morrer lá. Mas está pensando um tanto de coisa, está cultivando um tanto de coisa ruim na cabeça. Se a gente quer se alegrar, a gente tem que ter pensamentos abençoados. Minha pastora, eu bem nova convertida, tinha uma musiquinha que falava sobre isso. Eu gosto sempre de cantar, né, nas pregações. Ela falava, e tinha uma música que falava sobre isso: tudo que é verdadeiro, honesto, justo e puro. E aí vai falar umas características: tudo que é amável e feito com amor. Aí vai dizendo: nisso pensai. Eu aprendi aquela música. Pastora me fala: nisso pensai. E as fases da minha vida que eu me encontrei que graças a Deus eu posso dizer fazem anos, graças a Deus. O que é para baixo? As fases da minha vida que eu me encontrei para baixo, é porque eu ficava pensando coisa ruim, fora do que a palavra de Deus diz. Ai, porque fulano está contra mim. Ai, porque passou por mim hoje e não me cumprimentou. Meu Deus, eu fiz alguma coisa de errado. Ai, meu Deus, às vezes está conversando com você o dia todo se culpando. Eu não devia ter feito aquilo. Ai, eu não devia ter feito aquilo outro. Eu não devia. Você pode analisar, você pode melhorar, mas cuidado para não ficar o tempo todo se autocondenando, pensando no quem não gosta. Pense em quem gosta de você.
Eu guardo as mensagens de aniversário que tocam o meu coração, para eu ouvir de vez em quando. Eu guardo, porque eu falo, gente, depois eu posso esquecer isso. Aí tem gente que fala algumas mensagens que me tocam. Aí eu vejo aquele dia que eu tive alguma coisa assim, que alguém falou alguma coisa que quis assim me colocar lá abaixo. Deixa eu ver, não, a fulana de tal, acho que eu sou uma bênção. Pastora, você, eu falo, ai, graças a Deus, Senhor, obrigada. Traz o seu pensamento coisas boas. Outra coisa, ore, traz os seus pensamentos. Eu acho que é isso mesmo, está dentro desse ore por tudo e perdão, minha linda. O sexto, cultive bons pensamentos, tá? Que é o sexto. Então eu quero te dizer, cultive esses pensamentos bons. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem aqui já teve oração respondida na sua vida? Levanta a mão. Deixa eu ver, pastora, Deus respondeu. Quem respondeu uma oração sua, Deus respondeu esse ano? E por que essa dificuldade que você está passando, você acha que Deus não vai responder? Traz à sua memória o que te dá esperança. Senhor, se o Senhor fez na vida do fulano, o Senhor pode fazer na minha. Se o Senhor fez na vida do Beltrano, o Senhor pode fazer na minha. Foi isso que Deus me falou uma época. Eu estava ali, dizendo, Senhor, faz a obra na vida dos meus filhos, converte os meus filhos, quando eles estavam passando um período de problema, e teve um momento que aquilo quis me angustiar, como assim, meu Deus, será que Deus vai dar conta dessa pessoa? Isso inconsciente, aquilo ali queria me angustiar. Aí o Espírito Santo falou assim, Maíra, eu não mudei você, por que eu não posso mudar a sua filha? Maíra, eu não mudei seu marido, por que eu não posso? E o pastor Ricardo não era brincadeira não. Não é verdade, querido? Não, hoje ele é um doce, um mel. Agora, o Senhor fala comigo, Maíra, e ele falou, eu não fiz na vida do Ricardo, eu posso fazer na vida do Ricardo, filho. Creia, o Deus que um dia fez, vai fazer outra vez e outra vez. Traga à sua memória o que pode te dar esperança. Vamos aí, então, dar uma recapitulada, Duda. Tem como, minha linda? Você foi apagando e colocando os outros, né? Sempre que eu pregar, eu gosto depois de repetir os... Vamos tentar guardar aí, tá bom? Quem lembra? Teve alguém que anotou? Deixa eu ver quem anotou aí. Oh, maravilha. Então vou perguntar. Esconderijo da alegria, em primeiro lugar? Vem cá, Darlon, fala pra gente. Vem cá. Ah, você é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Se Deus quer te dar palco, Deus está dando. Vamos aplaudir a Jesus pela vida do Darlon. Fala aí, Darlon. Ore pelas pessoas com alegria. Ache motivos positivos por trás das lutas. Se alegre independente de. A alegria do Senhor é a nossa força. Ore por tudo e cultive bons pensamentos. Vamos aplaudir a Jesus mais uma vez? Oh, glória a Deus. Feche os seus olhos, por favor, onde você está. Aleluia. Dê um retorno ao Senhor dessa palavra. Há um esconderijo de alegria que nós podemos aprender no livro de Filipenses. E hoje a gente pode dizer, Senhor, ajuda-me a ser essa pessoa que se alegra. Talvez você veio de uma família triste, talvez você veio de uma família depressiva, talvez você veio de uma família desanimada, mas
Glória a Deus. Dê um retorno ao Senhor dessa palavra. Fale com Ele agora. Senhor, ajuda-me a estar nesse esconderijo. Ajuda-me, Senhor. Oh, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Oh, haja o que houver, se alegre no Senhor. Não se aflijam com nada. Orem a respeito de tudo e agradeçam ao Senhor por todas as coisas. Firme o seu coração no que é verdadeiro, no que é puro, no que é justo. Alegria do Senhor, a sua força é. Senhor, dessa palavra. Vira essa chave e ajuda-nos, Senhor, cultivarmos esta alegria em nossas vidas, sabendo que Tu és grande, poderoso, estás fazendo coisas maravilhosas. Vamos adorar o Senhor no início. Deixou o céu para buscar, veio pra nos resgatar. Oh, amor maior que o meu pecado, nada vai nos
últimas instruções para os seus discípulos. Ali em João capítulo 14, capítulo 15, Jesus começou a falar para eles quem Ele era. Eu sou a videira verdadeira, eu vou para o céu preparar-vos lugar. E o Senhor começou a falar todas as coisas. E o Senhor disse: eu digo tudo isso para que a vossa alegria seja completa. Há um ladrão, o ladrão da alegria, chamado Satanás. Ele tenta roubar a esperança, ele tenta roubar a fé. Mas nós declaramos que ele está vencido em nome de Jesus Cristo, na sua vida, na sua casa, na sua família. Jesus disse: eu quero que a alegria de vocês seja completa. Eu vou preparar lugar para que onde eu esteja, você esteja também. Eu queria que você agora colocasse a mão na sua cabeça assim, e você falasse assim: Senhor Jesus, diga após mim, diga assim: Senhor Jesus, eu recebo a sua alegria, eu recebo o seu amor. Eu declaro que todo desânimo, toda tristeza, tudo que não vem do Senhor, agora, em nome de Jesus, toda maldição familiar, de depressão, de angústia, eu declaro agora, em nome de Jesus, sai da minha vida. Senhor, eu tomo posse da sua alegria, e que ela seja em mim completa. Amém. Você recebe isso? Você tem um Deus que te ama e trabalha por você. Então vamos aplaudir bem forte a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu quero te abençoar aí mesmo onde você está. Quer falar uma coisa, gatinho? Então estende a sua mão onde você está. Eu quero declarar a bênção de Deus na sua vida, em nome de Jesus. E agora, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam por ti, sejam sobre ti, sejam sobre a sua casa e a sua família, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Deus abençoe você. Nós estamos firmes aqui domingo, às 10 horas da manhã, às 19 horas. Tem café ali, ó, para você tomar um cafezinho gostoso, só R$2. Deus abençoe.